Jornal Rio Doce está de volta, dando continuidade à nossa entrevista com a professora Fernanda de Paula, que está falando um pouco sobre o papel da mulher na política. Fernanda, como que a participação das mulheres na política fortalece a democracia? Essa é uma ótima pergunta, Isabel, e reflete bem os tempos atuais da política no Brasil e no mundo. Na teoria, existe a democracia para poder representar todo o povo. A ideia do regime político baseado na democracia é de que o povo escolhe quem vai representá-lo para essa representação suprir as necessidades do povo, aquilo que o povo almeja, né? Ao contrário de, por exemplo, uma oligarquia, em que um pequeno grupo toma as decisões políticas e governa para ele mesmo. Mas o que acontece? Se na teoria, de novo, né, uma cisão entre a teoria e a prática, se na teoria a democracia é um regime que busca representar a vontade do povo todo, é estranho que a gente olhe para os espaços políticos e não vê uma representação do povo nas pessoas que são eleitas. Por exemplo, a maior parte, a gente sabe que o país é um país com uma população majoritariamente negra, que engloba aí as pessoas pretas e pardas. A gente sabe que um pouco mais da metade da população é mulher. A gente sabe que existem indígenas aqui no território nacional também, mas quando a gente olha para os espaços políticos, o que a gente vê é uma maioria de homens brancos e que representam também pessoas de uma determinada classe socioeconômica. Por que há pouca representatividade das mulheres na política? Essa também é uma ótima questão. O que acontece? Né? A resposta não é unívoca, não tem só uma causa, um conjunto de causas que fazem com que as mulheres tenham baixa representação dentro da política. Por exemplo, existe uma lei que, justamente para poder corrigir esse problema social, que é das mulheres não acederem aos cargos políticos, destina uma verba da propaganda política para candidatas femininas nos partidos. E aí os partidos, então, são obrigados, né? Se eles tiverem candidatas mulheres, eles vão receber uma determinada verba. O que tem partido que tem feito, partido político? Escolhe algumas mulheres como laranja para fazer uma campanha fictícia, uma campanha política fictícia, recebe o dinheiro da campanha que era para elas e investe esse dinheiro nos candidatos masculinos, nos homens. Quer dizer, isso também é um mecanismo que impede e dificulta a participação feminina na política. Atualmente há um certo desinteresse da população em relação à política. Como que podemos despertar esse interesse e aumentar a participação das mulheres na política? É interessante isso, porque esse desinteresse, todo desinteresse social, ele não vem da pessoa individualmente. Tudo é ensinado na nossa sociedade, tudo. Desde o que a gente gosta ou tende a não gostar, desde o que a gente tende a achar feio ou bonito, até a gostar ou não de política. E veja só, nós sabemos que a maior parte das pessoas não sabe as reais funções de um vereador, de um deputado, de um senador, de presidente, não sabe a quem atribuir a culpa de alguma coisa. Isso é culpa da população? Não necessariamente. Na verdade, isso é culpa da própria classe política, que não criou nenhuma lei que obrigue as escolas, por exemplo, a ensinar, a dar educação política. Que seria, no mínimo, discutir o que é direita e esquerda, qual que é a diferença entre esses dois lados da política, qual é o papel de vereador, de deputado, de senador, qual é o papel do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Ninguém nunca propôs isso, se propôs, não foi para frente, não foi difundido. E só essa discussão seria o básico para aumentar a consciência das pessoas no momento do voto, aumentar o interesse, saber como é que o voto vai repercutir na própria vida, porque se eu sei o que o político que eu estou votando tem que fazer,
Então, vou saber avaliar se ele teve uma boa atuação ou não. Vou me interessar em saber a atuação dele. E se eu tenho consciência da função dos políticos, e se eu sou mulher, eu passaria a votar mais em mulheres para poder ter uma melhoria de vida, para diminuir a desigualdade de gênero em todas as dimensões, na econômica, na social, na cultural e daí por diante. Fernanda, estamos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.